George Clooney and Brad Pitt's new movie, Wolves, is on Apple TV Plus September 27th. That's where I want you to be now. So if you want to see George Clooney and Brad Pitt, go to Apple TV Plus. You got to start the story there. Or if you want to see Brad Pitt and George Clooney, go to Apple TV Plus. I am enjoying the show. And if you want to see their new movie, Wolves, You can't do it, I'm going to help you out. I can do it, so do it. definitely go to Apple TV Plus. Admit it, it's cool. Okay, fine, it was very cool. Wolves, streaming September 27th on Apple TV Plus. Rated R. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Como você escolhe aproveitar o seu tempo de lazer? Sente alguma pressão em tornar esse tempo útil para aprender, adquirir conhecimento ou consumir algo que te permita participar das conversas? O meu nome é Larissa Guerra e eu faço no meu tempo de lazer o que eu tô a fim de fazer, justamente porque é para isso que esse tempo serve. Ai, que chique, gente. O meu nome é Marina Mels e eu sinto muita pressão, muita culpa. Às vezes eu dou uma sucumbida e faço nada mesmo, em outras eu fico lidando com a culpa. São 8 horas de trabalho por dia. Mais uma de atividade física, mais algumas para dar conta daquelas coisas da vida adulta. E aí, no pouquíssimo tempo que sobra, fazemos o quê? Se você respondeu descansar a cabeça, nós te perguntamos como você faz isso. Porque nós e as nossas apoiadoras entramos em um papo sobre como, mesmo no descanso, sentimos algum tipo de pressão para consumir conteúdo, para fazer algo que traga algum benefício, autoconhecimento, estar por dentro do que as pessoas estão conversando, absorver novos conceitos para a vida profissional ou algo que o valha. Hoje a brisa vai ser sobre isso com participações especialíssimas. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Vocês sabem, toda semana a gente indica aqui 2 coisas que a gente tá lendo, vendo, ouvindo ou seguindo lá na nossa mesa de bar, lá no fim do episódio. A gente já recebeu mais de uma vez mensagem de ouvintes perguntando como é que a gente dá conta de ter os nossos trabalhos formais, manter os episódios semanais aqui no Donas e tudo o que isso envolve e ainda consumir esses conteúdos. O que vocês não sabem é que muitas vezes, a maioria, na verdade, antes de gravar, a gente troca mensagem. Amiga, o que a gente vai dar na mesa de bar? Amiga, não tenho mesa de bar. Inclusive, nesse episódio eu também não tinha, tá? Mas olha só, se eu não soubesse disso, eu diria que Larissa Guerra é a pessoa que já leu mais de 15 livros esse ano. Eu só li 7, tá? Ela vai no cinema muito mais do que eu. Tem o feed mais interessante do Instagram, cheio de perfil de arte, de móveis abandonados em Nova York, de estampas de ônibus. Assim, ó, essa mulher, ela consome só coisa legal, só coisa interessante. Eu me sinto assim, correndo atrás dela o tempo todo. Nossa, gente. Em compensação, a Marina é a pessoa que ela tem, assim, 1000 eventos sociais por semana. Ela vai pro samba, ela vai pra apresentação das afilhadas, ela faz questão de tomar café com as amigas toda sexta de manhã e ainda consegue ouvir 10 podcasts por dia, porque ela ainda me manda links, achando que eu vou conseguir ouvir, assim. E ainda ela assiste The Bear, que é essa série que aparentemente todo mundo ama e tá assistindo, menos eu, antes de dormir. Ai, gente, The Bear é tudo, já falei aqui várias vezes, tá? Só queria deixar esse recado. Preguiça. Sabe... Sabe quais que são as coisas em comum entre as nossas percepções de conteúdo uma da outra? Uma é a comparação, né? A gente compara, assim, o tempo que uma tem. E a outra é a sensação de que o outro tá fazendo escolhas melhores o tempo todo, tá aproveitando mais e melhor o tempo que tem para consumir esse tipo de coisa. Como ainda bem nós não somos as únicas sofrendo desse FOMO, a Ana Jutomil, direto do United States of America, mandou uma mensagem no nosso grupão de apoiadoras sobre a dificuldade de se permitir fazer as coisas por prazer, contando sobre pessoas que escolhem não ler ficção e focam em obras sobre autoconhecimento para não terem a sensação de estarem, entre aspas, perdendo tempo. O nosso grupo de fofocas de apoiadoras é o melhor e depois dessa a gente nem precisou mais de argumento, né? Exatamente, porque a gente ficou conversando sobre isso, né? Ficamos trocando sobre isso e foi muito legal. E aí, a gente resolveu fazer esse episódio chamando algumas dessas nossas apoiadoras para trazerem as suas vivências sobre esse assunto. A primeira,
óbvio, é a Ana Ju Tomil, a dona da ideia, aquela que levantou a bola, que mandou uma mensagem do nadão, que fez a nossa cabeça dar uma explodidinha, e a gente perguntou pra ela da onde que veio essa brisa. Conta aí, Ana Ju. Oi, bonitas! Estou muito feliz de poder gravar para vocês e eu vim dizer que depois que a gente trocou uma ideia sobre o assunto no grupão do Insta, eu refleti e, de fato, parece que a pandemia influenciou nessa necessidade que a gente tem de tornar qualquer tempo livre num tempo produtivo, ativo, como quiserem chamar. Eu acho que muito disso veio do aumento do nosso consumo das redes sociais. Olha aí, Marina, tô falando mal do Instagram. Mas lá, gente, todo mundo parece estar ativo 24 horas por dia, tá todo mundo estudando, criando, trabalhando, expondo e etc. E eu acho que isso fez com que eu sentisse a necessidade de trocar pequenos prazeres do meu dia pelo consumo de conteúdos que me agregassem em áreas mais sérias da minha vida, digamos assim. Até que um dia chegou uma gotinha que transbordou o meu copo do esgotamento mental causado por toda essa autocobrança e me empurrou junto com ela para fora. E ali eu entendi que o prazer, ele não é só um sentimento, uma sensação, sabe? Também. Mas o prazer, ele é uma escolha. Eu escolho sentir prazer assistindo essa comédia romântica de Natal no meio de agosto, de preferência com um brigadeiro de panela bem delícia que eu também usei do meu tempo para fazer. Eu escolho sentir prazer deitando na minha cama, ouvindo a minha playlist favorita. Eu me permito usar do meu tempo da forma como eu bem entender que me faz bem. Eu não posso dizer para vocês que não tenho os dias de autocobrança, de comparação, porque não tem uma fórmula perfeita, não tem uma mágica, então eles existem, mas eu já me cobro em tantos aspectos da minha vida que, pelo menos no quesito tempo livre, eu tento me permitir mais. É isso, gente. Por aí, como é que vocês estão usando o tempo de vocês? Beijo! Ai, Ana Ju, como é que eu tô usando meu tempo, menina? Olha, se eu fosse te responder hoje, seria uma coisa muito deprê. Mas assim, eu acho que tem 3 coisas que eu queria pontuar sobre o nosso descanso. Uma é que as nossas escolhas, na verdade, sobre nosso descanso, sobre o que a gente vai consumir, na verdade não são nossas, né? A gente tem uma grande ilusão de que a gente está sempre escolhendo o tempo todo, mas na verdade a gente está sempre sendo moldado pela cultura para uma coisa ou para outra. Quando era novela, era porque estava na TV, agora é algoritmo que vai te indicando uma coisa depois da outra, ou a pressão das pessoas do trabalho, ou alguma coisa que, enfim, imageticamente representa aquilo que você quer ver. Então, eu acho que a primeira coisa, a minha primeira brisa em relação a esse assunto, é que o porquê a gente escolhe consumir o que a gente escolhe não é tão independente assim. A gente não é tão dono da nossa própria verdade assim. Então, essa é a primeira brisa que me bateu. A segunda é uma troca que eu tenho tido constantemente com a Malu. Beijo, Malu, que já participou aqui várias vezes. Que Malu é uma pessoa chique, né? Um dia eu tava do nada fazendo qualquer coisa, ela me mandou uma mensagem dizendo: amiga, qual é o seu repertório de descanso? Aí eu comecei a rir. E Como falei, assim, repertório? Tipo, quais são as coisas que você faz pra descansar? Mas a Malu é chique, né? Ela fala repertório de descanso. E aí eu fiquei pensando, gente, eu não tenho repertório de descanso. Eu não tenho esse menu na minha cabeça, assim, que diz, sabe, hoje eu vou descansar fazendo número 2 com batata grande, sabe? Não tenho essa coisa, assim, de coisas que eu faço pra descansar. Então, esse é um outro triplex que Malu alugou na minha cabeça que tá aqui. E o outro, por fim, reparem que eu pensei bastante sobre esse assunto. A minha terceira reflexão é um pouco sobre tipos de cansaço. Porque, assim, quando a gente fala de como a gente está usando o nosso tempo, isso envolve como a gente está descansando, né? Como a gente está usando o nosso tempo que não deve ser produtivo e ele geralmente tem relação com o descanso. E aí eu lembrei daquele livro sobre burnout, que a Marta nos deu de presente, que eu li. E uma das coisas que mais me pegaram nesse livro foi a nossa dificuldade em compensar os vários tipos de cansaço que a gente tem. Então, eu que sou uma pessoa que trabalha assim, com coisas mentais, que passa a minha rotina de trabalho, minha rotina produtiva, pensando em coisas, né, assim, muito mentalmente, tenho assim, pouco estímulo para que o meu descanso seja cansando o corpo. E vice-versa, quem trabalha com questões mais relacionadas a deslocamento, a peso, ao corpo, muitas vezes tem mais dificuldade de estabelecer o descanso como algo que usa mais a nossa cabeça. E aí fiquei pensando também um pouco nisso, sabe? Do quanto eu sou a pessoa que tá buscando descanso na mesma fonte em que o meu cansaço está.
Então, eu não penso que descansar, a gente já teve essa conversa no nosso episódio sobre descanso, sobre o nosso Ministério do Descanso, da nossa ministra Thais Fabres, de como eu não penso em descansar dando uma caminhada, eu não penso em descansar praticando um esporte. O nosso descansar é sempre muito ligado a derreter no sofá, consumindo alguma coisa. Então, enfim, foram essas 3 brisas que me bateram aí da nossa conversa com as nossas apoiadoras. Como é que te bateu isso, amiga? Responde pra Ana Ju aí, como é que você usa o seu tempo de descanso? Eu tô conseguindo usar o meu repertório de descanso, porque agora eu vou incorporar esse termo. Eu gosto que o Donas, ele faz a gente incorporar uns termos, né? Tipo, dessituada, assim. Até hoje eu tô usando. Mas, assim, eu até percebo que eu tenho conseguido colocar, assim, essa coisa de sair pra caminhar, de dar uma volta, de pegar minha bike, dar um pedal, assim, e despretensiosamente, assim, sabe? Sem me pressionar pra, tipo, ai, não, se eu saio pra pedalar, eu preciso pedalar 30 quilômetros. Se eu saio pra caminhar, eu preciso caminhar durante 1 hora. Não, eu vou até onde eu tô afim, assim. Mas também tem muito esse consumo de tela, de ficar na frente da televisão. Apesar de que também eu tenho percebido que, assim, né, como eu tô fazendo live o tempo inteiro e tô assistindo live o tempo inteiro no meu trabalho, eu não tenho muita força, às vezes, pra chegar em casa e ligar a TV, assim, sabe? E aí eu tenho evitado um pouco. Mas eu acho que sim, que há muito essa sensação de que hoje o tempo voa, amor escorre pelas mãos e que a gente precisa estar ocupando o tempo inteiro com o nosso tempo com coisas supostamente úteis para nossa vida, assim, sabe? Mas às vezes, e eu acho que eu tenho feito isso até com uma certa frequência, assim, aqui sozinha, às vezes eu só quero ficar jogada no sofá sem fazer nada, às vezes eu só quero deitar na rede, ficar olhando pro céu, assim. Não sei se tu consegue pegar o sentimento. Menina, não que agora eu tô nesse hiperfoco, né? Eu tô agora nesse hiperfoco dos IPs e dos passarinhos. É a época do ano, né, amiga? Toda época lá por setembro te bate essa dos IPs. Bate, eu fico primaveril, olha só. Cara, eu não tenho esse hábito de ficar assim, sem fazer absolutamente nada. Eu acho que o meu fazer absolutamente nada tá muito conectado à tela, sabe? A colocar um filme que eu já tenha visto e aí vou ver de novo, sabe? Essas coisas assim que é tipo só pra não ficar com o seu próprio pensamento, assim. Uhum. Sabe uma coisa que eu tenho feito bastante? Ido dormir mais cedo do que eu já vou dormir normalmente. Meu Deus, amiga, você tá assim, ó, com o anoitecer. Ela tá no ciclo circadiano perfeito. Anoitece, ela dorme, amanhece, ela acorda. Amiga, tem dias que é tipo assim, ó, a gente tá gravando agora, neste momento, 16 minutos faltando pras 19 horas, eu já tô assim, umas 8 horas, eu já tô de banho tomado, pijaminha, 8h30 eu tô indo deitar. Tá. Porque aí eu penso assim, o que eu vou ficar fazendo aqui na sala, assim? Podia ver um filme? Podia, mas, poxa, dormir é tão gostoso, sabe? E aí eu pego e vou dormir. Entendi. Não, tá tudo bem. Realidades e realidades, assim, né? Eu não acho que 8h30 não ia conseguir, amiga. Pra base de umas 9h30, pode ser que isso esteja acontecendo aqui também. Mas eu acho que esse lance do como a gente usa o tempo, que a Ana Ju trouxe, tem uma questão muito forte pra mim, tem uma questão muito forte de escolha mesmo, assim, sabe? De que eu acho que a gente tá muitas vezes indo muito no automático, sem parar pra pensar no que a gente vai fazer. E aí, como ela falou mal de redes sociais, Ana Ju, beijo pra você, maravilhosa, perfeita. Eu quero dar um exemplo de hoje, porque eu tava hoje, sexta-feira, dia de tomar café com as amigas, e aí estava conversando com uma delas, que deu uma parada, deu uma desinstalada nas redes sociais. E aí a gente tava conversando sobre, eu perguntei, né, por quê, como é que tava esse período pra ela e tal. E aí ela me falou, cara, eu percebi que era um processo muito automático pra mim. Sentar no sofá e ficar rolando as redes sociais. E eu acho que tudo que tange o nosso tempo livre, pelo menos o meu, tá um pouco nesse lugar do automático, sabe? Você sai do trabalho, chega em casa, faz as suas coisas que você tem que fazer em casa, comida, manutenção da casa, tal, não sei o quê, e senta. Quando você senta, que dá aquela baixada, assim, sabe? Aquela do tipo, tá, agora eu tenho 1 hora ou 2 horas antes de dormir. O que geralmente eu faço? Abro o celular ou ligo a TV, sabe? Muitas vezes eu perco muito tempo
rolando pra decidir o que eu vou ver na TV, por exemplo. E aí decidindo o que, eu sempre fico entre duas coisas que são de polos muito opostos, assim. Ou um documentário cabeçudo, uma coisa que tá todo mundo vendo, ou uma bobiça, muito bobiça do cérebro embaixo da torneira. E aí eu acho muito louco, como eu sempre fico entre essas duas coisas, assim. O Bruno tem uma máxima que faz muito tempo aqui em casa que a gente não vê drama. Porque é isso, é ou uma coisa muito idiota que a gente não precisa pensar, ou uma coisa mais, assim, de mainstream, o The Bear. Que, aliás, The Bear tá classificado como comédia nas premiações que vão rolar agora, que é uma coisa que não faz o menor sentido, porque é um puta drama, tá? Mas assim, a gente, faz tempo que a gente não para pra ver um filme de 2 horas, sabe? Que não é um filme, que é um filme que nem ninguém tá falando, nem é uma coisa idiota, sabe? Então eu acho que essa brisa toda que a gente teve me fez pensar muito nisso, assim, na nossa escolha e na nossa consciência da escolha. E outra coisa que me bateu foi que, assim, eu tinha comentado contigo, inclusive, a gente já tinha trocado sobre isso, que eu tava com muita dificuldade de ler. E eu tenho fases, né? Diferente da Larissa, que é uma leitora voraz, eu tenho fases, assim, em que eu tô muito apegada, e aí eu leio muito, ou porque eu tô apegada a um assunto, ou porque tô apegada a um autor, enfim. E aí, em outros momentos, eu me afasto um pouco desse hábito. E uma coisa que eu percebi é que o meu afastamento da leitura estava, dessa vez, muito conectado a estar lendo apenas não ficção. Então eu li zilhões de livro de burnout, livro de comportamento, livro enfim, geração Z, livro de produtividade, livro de... E aí foi me cansando. E aí quando eu peguei um livro de novo, de não ficção, ao qual eu consegui me agarrar, esse hábito voltou naturalmente. Então, acho que a gente tá precisando pensar um pouco o que tá levando a gente a essas escolhas, o que tá nos afastando de algumas coisas e nos aproximando de outras, sabe? Total. Mas assim, eu quero completar o teu raciocínio, mas primeiro eu vou chamar pro papo a Renê Cristine Carvalho, que também é nossa apoiadora maravilhosa, querida, que vai trazer um termo conhecido, assim, bem conhecido para esse papo. Bom, antes de qualquer coisa, é preciso esclarecer que na minha cabeça, tempo de lazer é diferente de tempo livre. Se eu tenho um horário livre, a minha cabeça já entende que eu tenho tempo para organizar outras coisas que podem ou não estar relacionadas à minha profissão. Então, num domingo, que é um dia que eu não trabalho fora de casa, eu já penso nas coisas de casa que precisam ser feitas. Já para eu ter um horário de lazer, eu preciso ter alguma coisa já planejada, como um passeio, um encontro com os amigos, que é para minha cabeça entender que é um momento em que não vai ter trabalho, seja esse trabalho remunerado ou não. Os momentos de ócio, como aqueles que eu tinha quando eu era mais nova, eles não existem. Eu me sinto culpada por todos os momentos de descanso não produtivo. Então, se eu estou no carro, cerca de 3, 4 horas que eu passo no carro por dia, muitas vezes eu tento ouvir cursos, palestras, podcasts para aproveitar o tempo. E como eu digo, mente vazia, oficina da culpa. Eu não me sinto impelida a assistir, ouvir ou ler coisas que outras pessoas têm acompanhado, mesmo que esteja sendo uma febre na internet. Mas eu sempre sinto a necessidade de consumir alguma coisa que acrescente na minha profissão ou nas minhas convicções. Então, basicamente, eu consumo coisas relacionadas à veterinária ou ao feminismo. Mas com certeza chega um momento em que isso se torna bastante exaustivo. No momento, eu acabei de terminar de ler o livro O Infame Clube Vitoriano das Mulheres Livres, que é um livro de pequenos contos e cartas que eram publicados em um jornal inglês na época vitoriana. É organizado pela Valquíria Vlad e Karine Ribeiro. Ele é bem curtinho e bem tranquilo de ler. E terminei de assistir também a 2ª temporada da série Good Omens, Belas Maldições, que é uma adaptação da obra de mesmo nome do Neil Gaiman. Eu amo e recomendo demais. Então, aí eu acho que a Renê, o que ela fala casa muito com a tua questão que tu estava tendo com a leitura, assim, de que tu estava lendo mais não ficção e essas coisas, e livros sobre geração Z e não sei o que lá, porque eu lembro da Ana Ju também trazendo isso, que eu fiquei tipo assim, como assim, meu Deus do céu, como rola essa pressão para que as pessoas consumam não ficção, e tipo assim, parece que se você vai ler um livro, esse livro precisa servir para alguma coisa pro teu trabalho, pra tua carreira, pra tua relação. E eu tenho muito esse exercício da leitura como algo que me tira justamente da minha rotina de trabalho, de crises geracionais, de não sei o quê. Então, o que eu menos leio é sobre esse tipo de coisa, assim. Eu
prefiro muito mais ler sobre, sei lá, a mulher que ressuscitou numa ilha de Portugal, assim, que é uma história completamente surreal e mágica, do que sobre, por que as pessoas estão tendo burnout, sabe? Eu já sei que nós estamos tudo ferrado da cabeça mesmo, sabe? Mas aí é que tá. E aí eu acho que vem uma questão de que parece que só se você ler, ver, ouvir com os conteúdos ditos, entre aspas, sérios, que você tá adquirindo bagagem, que você tá aprendendo. E na verdade eu tenho muito essa relação de que eu tô aprendendo o tempo todo com tudo que eu faço, com tudo que eu leio, com tudo que eu assisto. Tudo vira referência de alguma forma, sabe? Mas não é numa preocupação de que eu vou ler o livro X porque ele vai me trazer uma referência Y. Não, é pelo prazer realmente em estar fazendo isso, assim. Não, você tem toda a razão. Acho que esse é o cenário ideal. O cenário ideal é que o nosso repertório se construa a partir de muitas referências diferentes e individuais e que o coletivo seja a soma dessas referências, né? Que a gente consiga ir trocando e tal. Mas a gente vive num momento social de homogeneização de tudo. Sim, né? total. De que é uma hashtag que bomba, é uma trend que bomba e amanhã vai ser outra, né? Eu e você temos essa brisa, a gente não pode falar muito, mas a gente tem essa brisa da estética, de que a gente tem ranço de algumas coisas estéticas, de alguns modismos estéticos que vêm e vão. Então, eu acho que tudo, inclusive o nosso consumo cultural, tá conectado a esse funil, sabe? É como se fosse tudo um grande funil que vai nos levando para um lugar comum, que é todo mundo está vendo tal coisa, todo mundo está usando tal estética. E eu acho que isso é apenas natural. Quando a moda das novelas era um tipo de cabelo, de repente, um monte de gente tinha o mesmo tipo de cabelo. Quando a moda foi usar sutiã neon, que surto, né? Eu sempre uso esse exemplo porque pra mim isso foi um grande surto. Não passei por esse surto porque não tinha tamanho para minhas tetas. Assim. Que bom, amiga, que benção. E aí, então, acho que tem uma coisa que é cultural, assim, acho que entender que é cultural é importante pra gente tentar dar uma hackeada no sistema, assim, sabe? E é cultural e é o maldito do capitalismo, né? Que quer colocar uma lógica de produtividade em absolutamente tudo na nossa vida. É nas relações, é no lazer, é no trabalho, é na forma como você se veste, na forma como você se comunica. E tem muito essa pressão de eficácia, assim, né? Parece que tudo tem que ser eficaz, parece que tudo tem que render, assim. Não quero que renda no meu tempo livre. Então, eu amei uma fala da René, inclusive eu tatuaria, tá, René? Só queria deixar esse recado, que é cabeça vazia, oficina da culpa. Eu achei muito maravilhoso, né? Porque, assim, o diabo e a culpa, eles são quase sinônimos, né? Em várias situações. Então, o ditado ficou muito bom. E aí, o meu lance com a culpa nessas escolhas é que se eu optar por não ver algo de nenhum dos dois polos, ou que eu acho que vai me fazer evoluir intelectualmente, nem vai, tipo, deixar minha cabeça embaixo da torneira, que eu fico, né, pensando nisso, eu me sinto perdendo tempo, sabe? Vem uma culpinha boa, assim. E aí, no outro dia, quando eu vejo que no falecido Twitter, ai, que saudade, de que estão falando sobre algum assunto, me bate um remorso, assim, me bate uma culpa de, ontem quando eu fiquei lá vendo entrevista de um famoso que eu nem ligo, ou quando eu fiquei vendo, sei lá, qualquer coisa que eu não tenho com quem comentar, um filme no MUBI, que eu não tenho com quem comentar, porque ninguém viu a porra do filme junto comigo, me bate uma coisa do, sabe? Dediquei esse tempo que não precisava, sabe? E aí me bate isso. O que é muito louco, porque não bate esse remorso na gente quando a gente abre lá o celular e vê que a gente ficou 5 horas no Instagram, 2 horas no joguinho, né? Mas quando a gente tá consumindo uma coisa que não é uma coisa que a gente não tá falando, aí a gente fica com um pouco de culpa, sabe? Então, eu acho que esse lance da culpa é um dos grandes fatores pra mim que impactam na minha decisão sobre o que eu vou fazer com o meu tempo livre. E aí, muitas vezes, eu acabo, sim, vendo coisas que, se eu fosse pensar, ouvir só o meu intestino, assim, né? Ouvir só a minha cabeça, talvez eu não fosse consumir. O que não significa que essas coisas são ruins, o que não significa que eu me arrependa. Então, assim, pra mim tem culpa dos dois lados. Tem culpa quando eu dedico tempo a ver uma coisa que não é teoricamente produtiva, e também quando eu faço uma coisa que teoricamente é produtiva. Porque aí eu fico pensando, eu fiz isso no meu tempo de descanso, sabe? Aí eu queria ser Larissa Guerra, que consegue descansar.
Então, assim, cabeça vazia, oficina da culpa, e adiciono cabeça ocupada, oficina da culpa também. Culpa e tá por aí, tá rondando. Mas eu quero chamar mais uma pessoa que fala também de culpa, sob uma outra perspectiva, que é a Karine Gesser, nossa querida, nossa perfeita, nossa tudo, a rainha do chocolate, uma pessoa queridíssima que tá sempre com a gente, nossa apoiadora também, que trouxe mais um componente para essa culpa, um componente, assim, que a gente não vive, mas até sabemos quem vive, que é a maternidade. Olha só. Primeiro tô bem feliz de estar aqui contando um pouquinho, falando um pouquinho com vocês, né, que o Donas é minha companhia, sempre, toda terça-feira de manhã, sempre que eu posso, sempre que eu tô no carro, eu tô sempre ouvindo, e eu amo muito, adoro muito, tô sempre acompanhando de vocês. Falar um pouquinho sobre as horas de lazer é bem complicado, né? Eu sempre fui uma pessoa que fiz muita coisa, sempre aproveitei muito minha vida, sempre gostei muito de sair com as minhas amigas, de sentar para tomar um café e relaxar. Mas depois que eu me tornei mãe, parece que a pressão do mundo caiu sobre a nossa cabeça, assim. Então, tudo que tu vai fazer de lazer, toda conversa, toda saída, ela se torna um pouco mais pesada por conta da responsabilidade de ter um filho, de o que as pessoas vão falar se eu tô saindo sem ele, se eu tô sozinha. E por muito tempo isso me incomodou muito. Mas há um tempo atrás eu botei a mão na consciência e parei um pouco e pensei, não, eu preciso cuidar de mim e eu preciso desses momentos. Infelizmente ainda não é algo que eu faça calma, tranquila e vá assim com a cabeça 100% ok, mas já tô bem melhor. E eu acho extremamente necessário. E necessário para todos ter esse momento. Então eu estou aprendendo que sentar para ler, parar para ver um seriado, fazer alguma coisa por mim, também é importante. E que eu não preciso estar estudando o tempo inteiro, trabalhando o tempo inteiro, servindo o tempo inteiro, ou fazendo alguma coisa para manter a minha cabeça com foco o tempo inteiro no trabalho e tudo mais. E isso acho que tem sido libertador, assim. Eu aprender que a vida pode ser também para mim, né? Que eu posso ter esses momentos e que tá tudo bem, né? Que eu não vou ser julgada e mesmo se eu for, tá tudo bem, sabe? E isso eu acho que é bem bacana e é difícil, mas a gente aprende com o tempo. E para aproveitar e botar no mesa de bar de vocês, uma coisa que eu tô assistindo há algum tempo e tô tentando continuar, se eu puder colaborar um pouquinho, eu tô assistindo um seriado muito, muito, muito antigo, que é o Sex and the City, e que eu acho que tá sendo muito legal, muito engraçado, e ele traz muitas questões que são muito atuais hoje ainda, né? Não só eram na época, porque ele realmente é bem antigo, mas são muito atuais hoje e é muito divertido. E é o meu momento de botar o cérebro na torneira, como diz a Marina, né? Um beijo, meninas. Espero que vocês possam aproveitar alguma coisa. E continuo ouvindo vocês e tamo junto com o Donas. Gente, assim, né? Karine, primeiro que ela tem 2 metros de perna, tá? E aí... Karine, a gente pede perdão por te expor dessa maneira, mas eu levei né? essa mulher pra seita do polidense pra ela ter esse tempo pra ela e pra ela aprender o que a vida pode ser pra ela também. E não tinha 2 meses de polidense, essa desgraçada já tava virando de ponta cabeça, girando, fazendo 300.000 coisas, assim. Foi totalmente mal calculado da minha parte, sabe? Porque daí entrei nesse lugar da comparação, né? E toda vez que eu vou pra Blumenau hoje em dia, eu vou fazer aula de polidense e se a Karine ou a Gisele ou alguma das meninas que são muito avançadas estão lá, eu já fico assim, ai, gente, sério? Sério? Eu só tô aqui pra ser humilhada mesmo, né? Mas eu acho que o que a Karine traz também é muito essa ideia de que são fases da vida, né? De que tem fases e fases. Imagina, eu e a Marina, a gente não tem filho, a gente não tem esse lugar de que tem um ser humaninho ali que a gente tem que cuidar 24 horas por dia. Então, pra gente, é uma outra experiência, a forma como a gente ocupa o nosso tempo, como a gente gasta o nosso tempo. E aí eu entendo que pra ela tenha essa pressão que é muito maior, né? Que, assim, realmente eu não consigo nem imaginar o tamanho dessa pressão. Super. Eu me apeguei a 2 pontos, assim, na fala da Karine. Um é o que as pessoas vão pensar de mim. E aí, eu quero aproveitar esse momento para fazer uma confissão aqui para vocês, nesse nosso momento que só nós temos. Eu sou pessoa que sente muita vergonha de ver cultura inútil. Porque eu sou pessoa que se preocupa muito com o que os outros
pensam de mim. E aí, quando eu comecei a, aqui no Donas, falar dos filmes idiotas, de Bridgerton, dessas coisas bestas que a gente faz, foi tão libertador pra mim. Eu aprendi tanto. Porque eu tinha essa coisa, sabe? De que, tipo, minha autoestima intelectual é bastante problemática, vocês também já sabem. E aí eu tinha essa coisa de, pô, as pessoas vão me julgar porque eu tô dedicando 10 horas da minha vida a ver uma temporada de Bridgerton, enquanto eu poderia estar lendo um livro, enquanto eu poderia estar fazendo várias coisas. E aí essa coisa que a gente tem aqui, que a gente estabeleceu aqui, de poder falar sobre dane-se o que as pessoas vão pensar de você. Eu vou ver este soft porn delicioso, sim, de época. E eu vou ver e pronto. Foi muito legal. Então, eu fico muito feliz que a Karina esteja se libertando disso, assim. E a outra coisa que eu achei muito linda, que eu também tatuaria, tá? É que a Karine fala, é libertador aprender que a vida pode ser pra mim. Me dá até um arrepio, menina. Uhum. Porque é isso. A vida é pra gente, né? Acho que tem muita relação com a nossa preocupação com o julgamento, com a nossa preocupação com o que os outros vão pensar, quando no fim das contas isso não vai mudar absolutamente nada na nossa vida, na nossa experiência, sabe? Então, poder falar, não vi The Bear, não sei que livro é esse, não tô ligada no que vocês estão comentando, pode ser libertador. Sabe? Pode ser muito libertador. Então, acho que a Karine deu 2 excelentes aulas com esse áudio. E ela termina falando que tá vendo Sex and the City. Delícia, delícia, tá? Rever Sex and the City é um excelente cérebro embaixo da torneira. Eu amo. Maravilhosa. Bom, vamos para mais uma participação por aqui, porque a Luana Pereira Malman tá vivendo um momento em que essa culpa não tá aparecendo na recente maternidade, olha só. Eu sou mãe de 2 meninas, uma de 3 anos e outra de 4 meses e meio, e eu não me percebo nesse lugar de cobrança e de culpa por não fazer algo, né, além dos cuidados que elas exigem. Na primeira maternidade eu tive muita dificuldade para amamentar, então essa era a única culpa e a única preocupação que eu conseguia sentir na época, né, dar conta de cuidar de um bebê, cuidar de mim era prioridade máxima, né, e não tinha como eu dar conta disso sem eu estar descansada. E agora na segunda maternidade, descansar teve importância dobrada, né? A mais velha volta da escolinha querendo brincar, querendo colo, querendo atenção, então a gente precisa ter esse cuidado também. Mas é possível, né? Conforme o bebê vai crescendo, a gente vai se adaptando à nova rotina, a gente vai encaixando outras atividades para fazer. Mas ainda assim, né? Acontece de não conseguir fazer o que planejou e eu chego a soltar aquele, o dia passou e eu não fiz nada. Mas a frase não sai com um peso de culpa ou com sensação de ter sido inútil, né? Pelo contrário, ela vem mais com um sentimento de compaixão, assim, poxa, que pena que não deu, ia ter sido tão legal, né? Mas no fundo eu sei, né? Eu sei o que eu fiz e eu sei que o que eu fiz era o mais importante no momento, né? Que com certeza eu estava envolvido no cuidado com as minhas filhas. E além disso, né? Eu tenho que citar que eu só consigo viver a maternidade dessa forma também, porque eu tenho meu esposo, né? O meu companheiro que pega junto e que ele assume aquilo que eu não dou conta no momento. Eu gostei muito da forma como a Luana fala de que ela tá também ali vivendo esse corre de ter 2 filhas, que ela também fala que, olha, que tem, né, no caso dela tem um marido, o pai das crianças que é parceiro, que é companheiro, que divide as coisas e que sabemos que é assim, uma raridade, né, na nossa sociedade atual. Mas eu gosto muito da forma como ela diz, cara, eu não tô me culpando por isso. Eu tô tranquila, eu sei que eu tô deixando de fazer muita coisa, sabe? Essa consciência. E aí eu acho que essa consciência também, casando com o que a Karine trouxe, ela tá muito ligada com o fato de a gente estar envelhecendo, né? Eu pelo menos tenho percebido isso, assim, parece que a cada ano que passa eu tô menos preocupada, assim, com essa coisa, tipo, deixa as trends pro jovem, assim, sabe? Eu não quero fazer parte, eu não quero ver The Bear, eu não quero... eu tô feliz de ser millennial carcura, né? Eu tô vendo. Eu tô muito, tipo assim, não quero ver bebê rena, gente, eu não quero, sabe? Não. Eu tô muito nessa, assim, eu quero fazer minha revistinha de palavra cruzada, eu quero, sei lá, ler o livro dos criadores de rena na Sibéria, que eu sei que é completamente inútil pra minha vida, mas que, nossa, achei maravilhoso a história, sabe? Eu fico nessas, assim.
Maravilhosa, é isso. Eu achei lindo também como ela falou sobre chegar ao fim do dia com a sensação de não ter feito nada, mas respirar e pensar que tudo bem. Porque ela fez o que era mais importante, que era ficar com as filhas dela, sabe? Lindo, achei lindo também. Não, e assim, é isso, não fez nada. Tipo, meu Deus, você ficou com as suas filhas fazendo... Apenas a coisa né? mais importante que você tinha pra fazer, né? Fim. Exato, criando memórias e botando toneladas de afeto em cima disso, pelo amor de Deus. Muito lindo. E a Luana, que vocês acabaram de ouvir, ela também tem uma outra função. Além de mãe, além de nossa apoiadora querida, além de uma pessoa muito especial, ela também é psicóloga. Olha só que delícia. Nosso grupo de apoiadoras, ele é diferenciado. A gente foi perguntar pra ela como é que esse assunto chega nos consultórios. As pessoas têm essa brisa também ou é só nossa comunidade maravilhosa que tá aqui pensando nisso? E aí, Ana Ju, volte aqui. Você tem razão. A pandemia tem a ver com esse assunto. Na clínica, eu percebo que essa dificuldade em desligar aumentou com a pandemia. Foi um momento de incertezas e de instabilidades, né, que a gente vivenciou e que gerou essa necessidade de estar sempre ativo, atento, atualizado, disponível. E agir assim acabava gerando uma certa segurança, né, do tipo, eu estou dando conta, não há o que temer, eu estou mostrando o meu trabalho, o meu valor. E além disso, agir dessa forma gerava certa satisfação, pois muitas vezes era a forma que a gente tinha de encontrar as pessoas. Porém, manter esse hábito pode ser prejudicial. Eu vejo hoje pessoas que chegam a ter dificuldade de identificar quais atividades banais, quais hobbies, quais leituras não técnicas que gosta de fazer, que gosta de ter, né? O que gosta de fazer no momento de lazer. E quando chega no momento de descanso, tenta escolher algo que não seja produtivo para fazer e não consegue decidir, porque nada parece bom o suficiente. E com isso chega aquela sensação de culpa, né? Que é, eu tô procurando algo que não vai me acrescentar em nada, que não vai ser útil para nada, e acaba se sentindo mal por isso. Então, assim, é bom a gente ser produtivo, a gente querer aprender algo novo, né? Sempre estar em busca, mas a que custo, né? Então, às vezes me parece que as pessoas entram numa competição com elas mesmas, sem planejamento de treino e sem linha de chegada, né? Então, sugiro aqui um exercício, né? A gente pensar aonde eu quero chegar com isso, né? Pra gente ter pelo menos um direcionamento. E em relação ao trabalho, também dá para ser um exercício pensar em quem você é e o que você faz, sem citar a sua profissão, né? Vocês conseguem fazer isso com facilidade? Ah, eu consigo. Eu sou pisciana com ascendente em aquário, lua em gêmeos. Vai, tô contando o tempo. O que faz de mim uma pessoa muito curiosa, muito com esse olhar de que quer experimentar a vida, de que quer conhecer as coisas, de que quer se divertir, de que quer ter prazer e, principalmente, quer ser inútil no seu tempo livre. Perfeita. Maravilhosa. E aí, Marina? Eu não consigo, né, gente? Claro que não, pelo amor de Deus. Essa pergunta... Pois ascendente em Capricórnio, né? Essa pergunta de fale sobre você por 2 minutos sem falar o que você faz, ela me atormenta há 5 anos esse podcast. Porque eu acho que lá no começo, no terceiro episódio a gente falou sobre isso e até hoje eu não consigo. Não consigo, gente. Não consigo, não tenho condição. E é muito louco, porque assim, se eu parar pra pensar bonitinha, eu acho que eu consigo. Mas assim, é tão automático pra mim que eu vou inventando histórias que eu conto pra mim mesma, entendeu? Que eu amo o meu trabalho, que barará, pra daí ficar falando de trabalho o tempo todo, um saco, um inferno. Eu não sou uma boa pessoa pra responder isso não, Luana. Aliás, eu acho que tô precisando de um horário. Tô precisando de um horário. Astrologicamente falando, você tem ascendente em Capricórnio e o Sol na casa 10, né? Que é um Sol ligado à realização profissional, assim, que é uma pessoa que vive para o trabalho. Então, você tem uma defesa, tá? Astrológica pra isso. Tá. É isso, tá vendo? Eu tenho várias defesas. Eu tenho a minha defesa que eu conto pra mim que eu amo meu trabalho. Eu tenho a defesa astrológica. Porém, eu sou contra. Nem vem. Eu tenho várias defesas, deixa assim que tá ótimo. Eu acho bom. Então é isso, gente. Acho que a gente deu um apanhado geral aqui sobre isso. Eu quero indicar outros 2 episódios do Donas que a gente fala sobre esse assunto também, que tem tudo a ver com isso. Um deles, o episódio 93, tá? Princesa, 93, lá de 2021, que a gente gravou com a Manu Bahrein, falando sobre produtividade tóxica no lazer. Olha isso, gente, 2021, lá na pandemia, como a Luana e a Nanjo trouxeram, e a gente falando sobre isso. É um episódio muito bom, eu ouço ele até hoje, acho que ele tem várias questões. E o outro é o episódio 172 de 2023,
em que a gente conversou sobre a Thaís Fabres, nossa ministra do descanso, que reiterou várias vezes, e a gente precisa martelar isso na nossa cabeça, que descanso é um direito que a gente tem e que a gente precisa exercê-lo para poder exercer todos os nossos outros direitos de forma plena. Não é mesmo, Larissa Guerra? É isso mesmo, meu Deus, assino embaixo. Gente, 2021, né? Era outra vida. Que loucura. Exatamente. Vamos pro Mesa de Bar, então. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Making everyone happy on vacation isn't easy, but you know what is? Going to Aruba. All you have to do is walk out your door to find pristine pools, relaxing white sand beaches, and an island teeming with outdoor activities that'll put a smile on any face. You won't just feel great, you'll all feel great, filled with a calmer, more peaceful vibe that radiates Aruba's warmth. And the best part is, it never fades. That's the Aruba effect. Plan your family trip at Aruba.com. Então chegamos aqui com as dicas do Mesa de Bar. Depois de tudo isso. Depois de um episódio inteiro falando que você não precisa consumir, a gente vai trazer dicas pra você. Mas não se preocupe, porque antes disso eu vou fazer o merchan do nosso Apoia-se, tá? apoia.se/Donas da Petoda. A partir de R$5 por mês você pode participar do nosso grupão de apoiadoras, você pode receber a newsletter mensal com todas as dicas do Mesa de Bar pra você. E aí também tem mimos para as nossas apoiadoras que contribuem com R$30 por mês ou mais. É isso, você também pode, por favor, seguir a gente lá no @donasdapetoda. A gente tá se coçando, tem conteúdos bem legais por lá, então segue a gente pra continuar essa conversa e pra outras conversas também. E se você tá ouvindo a gente em alguma plataforma de áudio, e com certeza você tá, tem alguma forma de interagir com a gente, ou seguir, ou compartilhar, ou curtir, ou comentar. Isso tudo é muito importante porque ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Aliás, se você está no Spotify, a gente tem agora anúncios também no Spotify, que foi uma nova funcionalidade que o Spotify liberou para alguns podcasts, estamos entre eles. Então, sim, talvez você ouça aí algumas propagandas. A gente fez todos os filtros possíveis para que tenham relação com a sua vida, mas também é uma forma importante da gente garantir a manutenção aqui do Donas. Sim, inclusive, assim, neste momento eu queria mandar um abraço pro Xandão. Que acabou com a nossa curadoria de tweets. Puta que pariu, tem isso. Assim, somos a favor, tá? Nós somos assim, tudo bem, tudo certo. Porém, que dor horrível, né? Que dor horrível. A minha vida, assim, sem selecionar tweets, ela é muito mais vazia. Porque eu usava o meu tempo livre, inclusive, pra ficar rindo e selecionando tweets. Eu já falei pra Larissa que eu acho que, assim, tweet é uma forma de expressão. Então, a curadoria tem que continuar. Curadoria tem que continuar. A gente vai pro Threads, a gente vai pro Blue Sky, em algum lugar a gente vai achar esse conteúdo. A curadoria, ela é da vida. Ela não é de tweets. Aquelas... Meu Deus, ela vem. Dá suas dicas aí, princesa. Vai lá. Tá. Então, eu quero dar uma dica que é o Desejo e a Exclusão, a newsletter o texto mais recente da newsletter da Vanessa Guedes, na Segredos em Órbita. Conheci a Vanessa aqui em Porto Alegre, quando ela estava fazendo a sua tour brasileira de 2024. Inclusive, eu quero mandar um beijo pra mãe da Vanessa, que ouve o Donas, tá? Porque ela contou... fofa, um beijo. Ela disse pra mim assim, eu falei pra minha mãe que eu ia tomar uma cerveja com uma amiga, não sei o quê, e aí ela disse, que amiga? Ela falou, você não conhece a Larissa Guerra dela, do podcast? E eu achei muito fofa, então beijos. E a Vanessa tá falando, inclusive, nessa edição, sobre essa sensação de a gente ser excluído de algo, assim, sabe? Seja
de uma série, seja de algum comportamento social, alguma prática social. E ela reflete sobre muitas coisas, inclusive sobre como a exclusão leva a gente a se identificar com a arte. E é muito bonito esse texto dela, achei maravilhoso. Eu posso dar um adendo? Como eu tô jogando na cara da Larissa que a minha planilha é muito importante sobre o Donas, eu quero aproveitar pra dizer que a Vanessa também já participou com a gente aqui do Donas. Isso. No episódio 203, lá do finalzinho do ano passado, sobre o fim da Era das Fadas Sensatas. Então você também pode ouvir a Vanessa lá. A Vanessa é maravilhosa. Um beijo, Vanessa. Um beijo pra mãe da Vanessa. Pronto. Isso. E aí, eu quero indicar uma coisa que eu adoro ouvir, assim... Ai, sério, eu tenho um prazer, assim, que eu vi os episódios do Luz Acesa do Não Inviabilize. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito assustada com histórias sobrenaturais. Porém, eu amo o Luz Acesa. Assim, por mim, podia ter todo dia. Eu sei que a Deia reclama que a gente faz ela trabalhar todo dia, mas assim, eu adoro, tá? Adoro, não serve pra nada e é muito bom. Ai, gente, delícia. A Deia é a rainha de tudo, né? Eu vou indicar duas coisas de dois polos dessa vida, assim, uma que não serve pra absolutamente nada e outra que foi uma coisa que me fez muito feliz intelectualmente. E eu não tenho com quem conversar porque ninguém consumiu essas duas coisas, então eu vou aproveitar para que, se você consumiu, vem pra conversar comigo. Uma é uma entrevista do Theo Cockheim, eu não sei como é que fala o nome dele, tá? É o filho da Marília Gabriela, no Desculpa Alguma Coisa, do UOL, que é o programa de entrevista da Tati Bernardi, em que ele fala sobre a peça que ele tá fazendo com a Marília Gabriela. Gente, que sonho ver essa peça, tá? Só que só tem em São Paulo, então assim, tô torcendo pra que chegue um pouquinho mais perto em algum momento. É A Última Entrevista, o nome da peça, e é uma brincadeira sobre a relação deles de mãe e filho, passando por vários momentos da história deles. É quase uma DR, assim, entre mãe e filho. Eu vi algumas cenas, eles estiveram no Bial também, e parece ser, assim, uma peça muito, muito, muito especial. Ele conta sobre como é ser filho da Marília Gabriela, e ele é uma figura muito maravilhosa, assim. Eu fiquei completamente apaixonada por ele. Então essa é uma das minhas dicas. E a minha outra dica é um livro chamado A Mais Recôndita Memória dos Homens. Eu não sei falar o nome do autor, vou tentar, mas é Mohamed Mobugar Saar, enfim, mas procura pelo nome, vai, não confia na minha fala não, que foi indicado pelo Celso no Foro de Teresina. Eu peguei o nome e pensei, será que vai ser esse livro que vai me fazer voltar a ler? E menina, não é que foi. Muito bom, é um livro que conta a história de um escritor senegalês que descobre, assim, meio abruptamente, um livro super mítico que meio que ninguém sabe quem escreveu, que tem toda uma aura em torno do livro, assim, chamado O Labirinto do Inumano. E aí, o livro conta a história desse autor tentando seguir os passos do escritor para entender o que aconteceu com esse livro, de que forma esse livro foi concebido, por quem ele foi concebido. É um livro muito interessante e eu nunca, por uma enorme falha minha, nunca tinha lido uma história que falasse tanto de literatura africana, assim. Então foi bem interessante. É um livro cabeçudinho, mas uma delícia, que eu também não conheço ninguém que leu. Então, se você leu, vem falar comigo sobre. Eu coloquei esse livro na lista porque eu gosto desses títulos de livro bonito, assim, sabe? Não, a capa dele é belíssima. Eu li no livro, mas a linda, capa dele é belíssima. Uhum. É muito lindo e eu gostei muito do livro. Então lê, amiga. Daí pra gente ter o que eu ter com quem Tá bom, conversar. vou ler. Vou pegar esse final de semana e vamos ver. Então tá, gente. Então é isso. Até semana que vem. Quero agradecer as nossas apoiadoras que engajaram nessa conversa, que geraram esse episódio, que geraram essas reflexões. Vocês são absolutamente tudo, tá? Só queria dizer isso. Tudo pra gente. Um beijo, gente. Até semana que vem. Beijos! O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.